Olá, eu sou o Dr. Eudes Staralo, conhecido como Doutor Tireoide, e hoje eu vou falar para você da doença de Graves, ou seja, uma forma do hipertireoidismo, ok? Acompanhe as informações aí que você vai ficar muito mais informado. Olá, hoje eu vou falar da doença de Graves, que é uma forma de hipertireoidismo. Então vamos lá, saber as informações são muito legais e muito importantes para você começar a se cuidar e entender melhor desse caso. As pessoas têm me perguntado muito a respeito do hipertireoidismo. Elas têm me solicitado ali nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que eu fale mais sobre as doenças do hiper. A gente fala bastante do hipo porque é o mais comum, né? Ou seja, quando a pessoa tem baixa do hormônio da tireoide, e agora nós vamos falar do hiper, quando a pessoa tem alta dos hormônios da tireoide. Ok? Mas vamos conhecer melhor a doença de Graves, que é essa doença que algumas pessoas acabam tendo em decorrência ali das suas lesões de tireoide. Eu separei aqui para vocês um roteiro para mim não esquecer de falar nada para vocês, para esse vídeo ficar bastante interessante, ok? Então, o que a gente tem a dizer sobre a doença de Graves? A doença de Graves é uma condição onde você vai ter um aumento dos hormônios tireoidianos, ou seja, ela é um tipo de hipertireoidismo que vai ocorrer com você, ok? Então você vai ter uma dose extra de hormônios sendo produzidos lá na sua tireoide. E à medida que os seus níveis de hormônio tireoidiano aumentam, você começa a sentir os sintomas do hipertireoidismo, mas a gente vai ter que ver como é que as coisas vão evoluir, né? Cada pessoa vai evoluir de uma maneira. Então, nem todo mundo vai ter os mesmos sintomas que eu vou falar já já para você. E o que é importante você entender que a doença de Graves não é apenas uma doença da tireoide. Ela é, na verdade, um quadro imunológico, né? E causa problemas em várias partes do seu corpo. Então, se você puder controlar a sua questão imunológica e o sistema imunológico, você pode reduzir o impacto e os danos que ela está causando na sua própria glândula tireoide. Entendeu? Então, ou seja, a doença de Graves como o hipotireoidismo são duas doenças imunológicas causadas por alterações ali naqueles anticorpos que eu sempre falo, o anti-TPO, a antitireoglobulina. Só que a doença de Graves, ela tem um exame que se altera especificamente para ela, que eu vou falar já já para você, ok? Mas vamos lá. A gente não sabe exatamente, né, a causa, né, que envolve cada pessoa, né, qual é a causa exata de cada pessoa no caso da doença de Graves. Mas a gente sabe que existem algumas gatilhos, ou seja, alguns desencadeantes para essa doença. Então, quais são esses desencadeantes, esses gatilhos para a doença de Graves? A primeira é infecções específicas por vírus ou bactérias, tá? Que desenvolvem anticorpos ali na sua glândula tireoide. Por exemplo, o vírus Epstein-Barr, o vírus Borrelia, o vírus H. pylori, que são vírus aí e bactérias que acabam aparecendo, né, mais frequentemente e alterando seu sistema imunológico. E agora eu estou gravando esse vídeo no processo aí da Covid aqui no Brasil, né? E o vírus da Covid parece que realmente pode afetar a tireoide. Nós estamos ainda com poucas informações, mas já existem casos relatados que o vírus da Covid alterou as funções tireoidianas. Outra coisa é a genética. Lógico, a pessoa tem uma predisposição genética, problemas intestinais, como inflamações, infecções no intestino, podem ocasionar essa reação. Fatores ambientais, a exposição a produtos químicos, metais pesados, eu venho falando muito sobre esse assunto. E causas dietéticas, alimentos que podem causar as inflamações, né? E causando problemas imunológicos, como por exemplo o glúten, que eu falo sempre aqui para você.
ok? Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Os sintomas, eles podem, né, incluir vários tipos de sintomas, né? Vai depender do controle, do tipo de reação que a pessoa tem, mas os mais frequentes eu listei aqui para você. Queda de cabelo, né, cabelo seco e quebradiço, diarreia ou aumento dos movimentos intestinais, muito ruído na barriga, tremores ou tremores das mãos, a pessoa fica tremendo, ansiedade ou pensamentos acelerados, aquela pessoa altamente agitada, a frequência do coração bate rápido, aquela batedeira no peito, dor no peito, falta de ar, perda de peso, né, que a gente já discutiu, né, que as pessoas têm dificuldade para manter o peso, mudanças no ciclo menstrual ou infertilidade, sensibilidade ao calor, você vai se sentir quente o tempo todo, ao contrário do hipo, que a pessoa pode se sentir fria muitas vezes. Energia diminuída, você está meio lento, meio cansado, incapacidade de dormir ou insônia, você se sente meio agitado e não sabe por que, da onde vem isso. E os olhos esbugalhados, ou seja, o olho mais para fora ali do seu globo ocular. Então você fica com aquele olho mais esbugalhado, mais aumentado, né? Que é uma característica muito marcante da doença de Graves. Então isso, quando você vê uma pessoa assim, ela pode ter uma grande chance de ter uma doença de Graves. Bom, mas a boa notícia é que todos esses sintomas podem ser controlados simplesmente gerenciando a sua tireoide, né? Centrados, né? Centrar o tratamento na redução da função tireoidiana. Mas o que acontece? Existem opções de tratamento para reduzir esse processo, né? Frear um pouco esse hormônio, e o mais utilizado, né, são os hormônios que freiam, né? A gente frear o hormônio, ou seja, são remédios que vão impedir, né, esse bombeamento ali desses hormônios tireoidianos. Mas aqui eu quero falar uma coisa para você. Eu até separei algumas informações interessantes. Então vamos dizer, você tem ali uma tireoide que ela está funcionando 150% a mais. Então ela está lá 50% acima do seu padrão. Aí o que você faz? Você vai lá e usa, por exemplo, medicamento como metimazol, tapazol, que são os mais frequentemente utilizados. O que acontece? Na verdade, é muito difícil você controlar exatamente que esse medicamento ele vai reduzir a sua tireoide para ela ficar 100% funcionando. Então pode ser que eu te dê o medicamento e ele reduza 25%. Aí eu aumento a dose na esperança de ir para 100% e eu vá para 75% da sua função tireoidiana. Ou seja, faltou 25% para você ficar no 100%. Aí o que acontece? Você muitas vezes acaba tendo os sintomas do hipotireoidismo, ao invés dos de hiper. Então você controlou o hipertireoidismo da doença de Graves e às vezes você acaba ficando com hipo. Então esse é um problema também que a gente acaba tendo aí quando você vai tratar a pessoa com a doença tireoidiana, ok? Mas a solução a longo prazo, ou seja, o remédio, o metimazol, o tapazol, ele é usado por um período e ele pode estabilizar pessoas por vários anos. Porém, o tratamento mais efetivo e mais utilizado hoje pelas técnicas tradicionais é a cirurgia da tireoide. Você retira a glândula tireoide e a partir daí esta pessoa pode ter a sua solução para o problema. Mas como é que a gente vai fazer mais ou menos esse diagnóstico, né? Eu vou medir os anticorpos, né? Os anticorpos anti-TPO, os anticorpos anti-tireoglobulina, que eu tenho falado muito aqui para vocês, né? E também a gente tem as medidas, né, específicas para o Graves. Você tem um anticorpo específico ali para ver essa evolução e essa ação da doença de Graves, ok? Então, que mais que eu separei? Vamos lá. Então, a cirurgia é um ponto para você tratar,
O segundo ponto é você fazer, né, o tratamento com o iodo. Então o iodo, é importante você entender que tem dois pontos do iodo. O primeiro ponto do iodo é você tratar ele de que maneira? Você tratar o iodo, né, para fazer um diagnóstico que a gente chama cintilografia da tireoide, que você vai estudar como é que está essa hiperação do hormônio. E a segunda é você fazer o tratamento com a iodoterapia ou iodo radioativo, que ele vai matar a função tireoidiana. Então você entendeu? Tem dois pontos. O ponto do diagnóstico, que é a cintilografia da tireoide, e o segundo ponto é o tratamento com o iodo radioativo, onde você vai matar a função da tireoide. Então, um é investigação, diagnóstico, é um exame, e o segundo é uma técnica para matar a função tireoidiana. Muita gente me pergunta isso sobre iodo, sobre essas reações, né? Mas a gente vai ter que ir medindo e vai ter que ir vendo como é que você vai evoluindo para ver se é necessário realmente você fazer uma cirurgia, tá? Isso vai ser importante para definir se você toma remédio mais tempo, se você já parte para a cirurgia. Então são pontos importantes. E o que eu separei aqui, ó? Portanto, se você desenvolve ou não a doença de Graves ou é de Hashimoto, provavelmente depende da sua genética e de outros fatores que ainda não entendemos. Então existem fatores que a gente não consegue compreender ainda, mas a gente sabe que está lá, que as coisas estão acontecendo, né? Ultrassom também é importante, como eu falei, para fazer os diagnósticos, né? Para a gente poder aí resolver a questão. Mas o Graves, ele pode causar um risco de vida para você, ele pode ser uma doença fatal. Hoje em dia, com os métodos diagnósticos, né, a doença de Graves é detectada, né, até mais precocemente. Então ela pode ser menos agravante, pode ser menos grave para você, né? E quando você baixa aí esses hormônios, ou você faz uma cirurgia, ou você faz a iodoterapia, você vai ter uma segurança maior. Mas você retirando a glândula tireoide não quer dizer que as suas reações inflamatórias intestinais e do sistema imunológico simplesmente desapareçam. Então é uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem aqui nas redes sociais. Eu tirando a tireoide, eu estou livre de tudo? Não. Você tirando a tireoide, você vai passar a ter um hipotireoidismo e você vai ter que controlar muito bem esse hipotireoidismo. E você vai ter que controlar o quê? Né? Os hormônios, as vitaminas, os minerais, você vai ter que ficar atenta a outras coisas, porque a reação imunológica ela não vai embora assim da noite para o dia. Você vai ter que controlar o intestino, a sua dieta, da mesma maneira como você controla o hipotireoidismo. Mas agora você tinha um Graves, passou a ter o hipotireoidismo e vai ter que cuidar disso. Ok? Então, eu espero que eu tenha esclarecido uma parte aí das dúvidas. Se ainda ficou dúvidas, mande aqui para mim os seus comentários. Acione o sininho aí, né, dos meus vídeos para você estar recebendo todas as minhas atualizações e eu tenho o maior prazer de estar respondendo para vocês, ok? O Instagram e o Facebook continuam com muitas informações, né, relevantes para ajudar você no seu dia a dia. Espero que você esteja aproveitando aí todas essas informações que eu passo para você, porque a gente passa com muito carinho e com o coração aberto para você se informar e ter uma resolução dos seus problemas, ok? Um abração para todos, fique comigo, acompanhe meus vídeos que eles estão muito legais, ok? Abração!